Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Foi publicado agora em 2024 pela editora Hábitos a primeira edição do livro Direito Administrativo, do itajaiense, doutorando em Ciências Jurídicas, mestre em Gestão de Políticas Públicas, especialista em diversas áreas do direito, como administrativo, constitucional, imobiliário, de contratos e licitações, direito aduaneiro e comércio exterior. Quanta coisa! E ele, além de tudo isso, é também servidor aqui da Câmara de Vereadores, atuando na Procuradoria da Casa como consultor jurídico de contratos e licitações. Meu querido colega de trabalho aqui, Thales Guedin Júnior, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, Elis. Nós sempre, quando fizemos algum trabalho, e que eu sempre sou convidado para vir dar essa entrevista, pode ter certeza que eu vou vir com o maior carinho possível. E, meu Deus, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes. Tua produção não para, porque para mim, assim, parece que foi ontem que eu te entrevistei aqui com a tua primeira publicação, que foi o livro sobre licitações sustentáveis. Exatamente. Né? E agora já com esse novo livro, ó, o tamanho e o peso disso aqui. E não apenas pesado, mas com muita informação e informação relevante, né? Vamos começar então pelo começo, né, Thales? São mais de 500 páginas. O que te levou a escrever outro livro e dessa vez focado nos fundamentos do direito administrativo? Muito bem, Elis. Até falando primeiramente, a menção que você fez no primeiro livro, né? O primeiro livro foi Licitações Compartilhadas Sustentáveis, que foi tema do mestrado, e ele vai ser aperfeiçoado agora no doutorado, né? E aquilo a gente transformou no livro para que as administrações públicas, quem sabe, tivessem mais essa sensibilidade também de poder licitar de forma sustentável. É uma forma de publicar o trabalho, né? E como a gente não pode parar, o estudo nunca pode parar, o operador do direito ele nunca pode parar, né? Então a gente continua escrevendo. E esse escrito do direito administrativo também tem um reflexo, porque eu dou aula de direito administrativo. Pois isso a gente nem falou, né? Tu ainda, além de tudo isso, ainda é professor. Isso, e foi justamente esse reflexo, né? Quando a gente quer dar aula, a gente vai ter que colher o melhor material para o aluno, né? E nisso a gente vai ter que se preparar ainda mais, né, para poder dar aula. Eu sempre vejo assim, por mais que o cara estudou para concurso, por mais que o cara estuda mestrado, doutorado, a gente vai aprender realmente quando a gente se expõe para dar aula. É impressionante o nível de aperfeiçoamento que a gente tem que chegar quando a gente se expõe a dar aula. Então, nessa colheita de materiais, nesse arcabouço que a gente fez do direito administrativo, quando a gente foi ver durante todo o ano que eu lecionei, eu já tinha um bom material, dei mais uma aperfeiçoada, foi onde a gente chegou na obra do direito administrativo, né? E assim, o teu público-alvo, é claro, são os estudantes de direito, são os bacharéis em direito também, né? Que pretendem tanto prestar o exame da ordem, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, e também aqueles que querem entrar para o serviço público, como nós aqui, né? Que entramos para o serviço público via concurso público. Isso veio também da tua experiência junto dos teus alunos? Mas perfeitamente, Elisa. É o seguinte, eu sempre falo junto aos alunos que no direito tem vários ramos. Muito bem. Tem o direito tributário, tem o direito empresarial, tem o direito civil, tem o direito penal. Esses direitos, eles são consolidados de uma forma, certo? O direito administrativo não. O direito administrativo, ele é esparso. Ou seja, tem uma lei de improbidade administrativa, tem uma lei de licitações, tem uma lei de processo administrativo, tudo jogado, e muitas das matérias ainda de direito administrativo a gente vai colher na jurisprudência, vai colher na doutrina. Então, por isso, a preocupação, quando a gente vai lecionar direito administrativo, de ter algo compilado, de ter algo junto, de ter algo concatenado, né? E nisso a gente fez em todos os temas, né? E justamente na facilidade de juntar esses temas e poder dar aula, ele também vai ser direcionado
tanto para os operadores do direito administrativo, concurseiros, quanto para os alunos, que eu sempre digo, pode não gostar de direito administrativo, mas tu vai enfrentar o direito administrativo, porque todo concurso que tu vai fazer vai ter direito administrativo e vai ter direito constitucional. O aluno, ele no mínimo vai passar pela prova da ordem. Inclusive, muitos concursos de nível médio estão exigindo também que você conheça pelo menos os fundamentos do direito administrativo. Que não é bem fundamento, tá? A gente vai ver fundamento, quando a gente vai olhar a prova, isso é fundamento? Isso já é um direito administrativo básica, né? Intermediário, já está julgando bem avançado. Então, desde provas de segundo grau a provas de juiz federal, o direito administrativo ele acaba sendo exigido, né? Então, para facilitar tanto o ensinamento para aqueles, e bem como aqueles interessados em aprender um pouco do direito administrativo, essa obra vem em boa hora para quem tiver afim mesmo da matéria, né? E tá assim, ó, e eu estava lembrando, né, eu estava folheando e lembrando dos meus tempos de concurseira e ainda bem depois que eu já havia entrado aqui, né, porque a minha profissão é jornalista, mas a gente sempre faz concurso e, como disse, mesmo não sendo para a área do direito, caía direito administrativo, caía direito constitucional, então a gente acaba tendo que forçadamente entrar nessas partes e é muito bom que se entre. Por quê? Porque olhando aqui eu comecei a relembrar muito das coisas que eu vi antes, né, de direito administrativo e também serve, esse também serve, né? Às vezes a pessoa pode estar assim, já estar no serviço público há algum tempo, há muito tempo que fez o concurso, ou formou-se bacharel em direito e por uma questão ou outra ele acaba vindo de alguma forma para a vida pública, né? Às vezes como comissionado e tal, para relembrar aqueles conceitos, né? E quando a gente relembra esses conceitos e quando a gente se depara com o direito administrativo, a gente vê não só o servidor público, que ele tem que ter esse contato, mas o povo lá fora. O povo lá fora tem contato com a saúde. Isso tudo está dentro do direito administrativo. Desde uma velocidade de uma via pública, isso está dentro do poder de polícia, dentro do direito administrativo. Fiscalizar uma licitação, isso está dentro do direito administrativo. A responsabilidade civil do Estado, que eu sempre explico para meus alunos, aconteceu alguma coisa de um órgão público trazer algum prejuízo para alguma sociedade ou vice-versa, isso está tudo dentro do direito administrativo. Então, isso é importante saber, não só aqueles afins do concurso público, não só para os futuros operadores de direito, mas a sociedade, ela vive o direito administrativo muitas vezes sem saber, mas ela vive o direito administrativo. Inclusive, eu tinha até programado uma pergunta mais ou menos nesse sentido, eu até coloquei mais para diante da entrevista, mas eu vou até acabar te perguntando agora. Esses princípios, na tua opinião, eles não deveriam realmente, pelo menos os princípios da administração pública, a gente costuma usar a sigla LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E muito bem. Né? E assim, isso está em tudo na nossa vida. Isso não deveria também ser colocado na educação para que as futuras gerações, as gerações que vão vir depois da gente, que vão assumir o país, que eles já tenham isso arraigado já desde cedo, por exemplo, digamos, sei lá, no ensino médio ter lá alguma coisa, alguma cadeira que diga respeito à cidadania e a conhecer esses princípios? Muito bem, Elisa. Duas coisinhas aqui, eu já vou pegar até uma parte fora. Eu falo para meus alunos que a gente começa, né, no começo do direito administrativo, a gente fala do regime jurídico. E o regime jurídico, ele acaba abarcando os princípios. E os princípios estão toda hora ligados a gente. E os princípios, eles não são só uma norma, uma base para se fazer uma lei. Eles são por si só aplicáveis, principalmente no direito administrativo. A gente vai ver uma sentença de um juiz, ele já formou a sua decisão com base num princípio. A gente vai fazer um parecer jurídico, está fundamentado num princípio. Então, o princípio, muitas das vezes, servem de base para fazer uma lei, mas muitas vezes, eles por si só, já servem de base para um julgado. E digo mais, tanto no começo, como serve para os princípios,
desde o último tema, a gente vai falar de improbidade administrativa. Tem penalidades como enriquecimento ilícito, tem penalidades de prejuízo ao erário, mas tem penalidades também para quem afronta os princípios. Ou seja, o princípio está ligado desde o começo ao fim, principalmente no direito administrativo e na vida das pessoas, né? E assim, trazendo isso para a realidade, por exemplo, assim, o cidadão comum, né? O cidadão comum tende a achar, por exemplo, que existe alguma coisa errada, digamos assim, né? Um exemplo, se um governador ou se um prefeito coloca lá para trabalhar junto com ele algum parente. Então já sabe assim, é meio estranho isso e tal, né? Aí algumas pessoas podem dizer assim, não, isso é assim mesmo, sempre foi assim. Só que, na verdade, isso está contrariando um dos princípios, que é o princípio da impessoalidade. Então, assim, se colocássemos isso para a sociedade, já uma forma de educação mesmo, por isso que eu te perguntei, né, da questão de se isso, de repente, não seria uma coisa para se pedir para que os nossos legisladores em nível federal, por exemplo, que colocassem isso na legislação. Por que não colocar dentro das bases da educação esses princípios da administração pública? Quando a gente sabe o direito, a gente sabe exigir. Exatamente. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente consegue fundamentar e sabe aonde chegar. Então, a partir do momento que a gente vê furar uma fila, a partir do momento que a gente vê a saúde sendo prestigiada para um ou outro, a partir do momento que a gente vê uma licitação ou qualquer tipo de contrato administrativo que não está sendo feito da forma correta, a gente sabe que muito princípio pode estar sendo afrontado. E aonde exigir? A gente vai no Ministério Público e fala, está acontecendo errado isso por conta do princípio tal, tal. A partir do momento que a gente tem fundamento, a partir do momento que a gente tem conhecimento, e que esse conhecimento seja dado lá no início, assim como tu falou, né? A pessoa assim pode mais exigir, ela acaba sendo uma maior fiscalizadora. Então, no momento, o cidadão tem que ser um perfeito fiscal. Como é que ele vai ser um bom fiscal? Tendo conhecimento. E talvez um dos principais conhecimentos que ele tem que adquirir são princípios que a administração pública tem que ser norteada já lá no início dos seus estudos, né? E foi muito bom que a gente adiantou essa parte, né? Mas assim, ainda antes da gente fechar o primeiro bloco, eu queria ver contigo essa questão de como você compôs o livro, né? Pensando também nesse público mais, vamos colocar assim, mais jovem, né? Pelo menos mais jovem do que eu, não tanto quanto o teu, que vai entrar no serviço público. Essas pessoas já estão vindo com outra consciência, com outra visão do que é o serviço público, da importância que tem o serviço público na sua vida, na vida do cidadão. E ter acesso a todo esse conhecimento é essencial para que sejam formados cada vez mais melhores servidores públicos, né? Exato. Quando comecei a dar aula, eu fui confrontado para ver o que o aluno estava esperando da aula. E muitas das vezes a gente tinha que despertar um interesse. Porque uma coisa é falar da administração pública para quem está vivendo a administração pública. Outra coisa é para quem não está vivendo a administração pública diretamente, eu falo, né? E nisso eu trago bastante questões. Quando tem questões, por exemplo, a nível da OAB, não são perguntinhas tão fáceis, não são perguntinhas tão simples, são perguntinhas problema. Prefeito tal, fez assim, fez assado. Houve a nomeação tal. Textos que trazem problema juntamente à realidade, né? Então, trazendo questões que se vivencia na administração pública, eu tentei conciliar para aqueles que não vivem tanto a administração pública direta, para que pudessem entender como se faz e buscar o interesse da pessoa, né? E até para ele estar preparado para futuras provas, né? Isso foi importante, isso eu achei bastante necessário e acaba brilhando os olhos, né, dos alunos ali, porque acaba vendo toda a teoria aplicando na prática. Então a gente começa dando aula, ele já consegue responder a questão. E não é uma questão feita para o professor tirou ali na hora. Não, são questões exigidas, são questões muitas das vezes tiradas do exemplo prático, né? E tiradas do exemplo prático e de provas que já existiram, que já foram feitas, que nem, por exemplo, assim, aqui tem na página 73 a questão número 6 do ano de 2023 da banca Selecom, órgão da Prefeitura de Sapezal, lá em Mato Grosso. A questão diz o seguinte, suponha que o prefeito do município Y vem tendo desgastes políticos com a maioria dos vereadores da Câmara Municipal
local para aprovação das inúmeras matérias de sua competência, que poderiam trazer um incremento da receita tributária em favor da municipalidade. Para driblar essa situação, o referido chefe do Poder Executivo edita um decreto e, dentre outras providências, estabelece a majoração, ou seja, o aumento, né, das alíquotas do imposto sobre serviços, de 2% para 8%. Meu Deus, não quero viver numa cidade dessa. Em relação a certos serviços. Nesse caso, a edição do decreto em pauta, de forma unilateral do chefe do Poder Executivo, sem submissão da matéria ao Poder Legislativo local, viola o princípio aí tem lá as alternativas, né? Quer dizer, é muito prático, a pessoa tem lá, né, no livro aqui, ela tem todo o capítulo com a jurisprudência, com as análises de cada ponto e depois ela vai ainda poder treinar, né? Saber se realmente ela sabe, ela aprendeu. Então, deixa eu trazer outro caso prático. Tinha um amigo meu, ele estava no escritório de advocacia e muitas das vezes quando a gente vai ensinar alguém, ele vai dizer, mas essa matéria não me interessa. Eu digo, interessa, não só para concurseiro, não só para o exame da ordem. Tinha um amigo meu, trabalha em outra área qualquer e de repente... Profissional do direito. Profissional do direito, né? Trabalhava em outra área. E, de repente, um empresário procurou ele. Fulano e tal, eu estou precisando de um suporte aqui. O que é? Eu participei de uma licitação, não sei se a administração pública está fazendo corretamente ou não. Ou seja, ele trabalhando em outra área, ele sabendo um pouco da matéria, conseguiu resolver, ele ligou para mim e tal, a gente trocou uma ideia, ele conseguiu resolver o problema desse empresário, conseguiu atuar no direito administrativo e ganhou esse empresário como cliente. Então, sabendo dessas questões, não só o cidadão tem o direito de reclamar, mas o próprio profissional de diversas áreas, quando se depara com uma situação dessa, ele consegue achar uma saída. Porque assim como antes a gente até estava conversando, quer dizer, como eu relembrei muita coisa, eu da minha época de concurseira relembrei muita coisa, quer dizer, às vezes o profissional que já é advogado há muito tempo, mas ele não atua diretamente com a direito administrativo, ele pode ter aqui também um local para retirar dúvidas, né? Verdade, exatamente. Gente, olha, a gente estourou bastante esse primeiro bloco, sinal de que a conversa está boa. Mais um pouquinho a gente volta falando mais sobre esse livro muito interessante chamado Direito Administrativo do nosso querido Thales Guedin Júnior. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevisto o Thales Guedin Júnior, especialista em Direito Administrativo e Constitucional e o autor desse livro muito bonito, chamado Direito Administrativo. Thales, a gente falava, dava alguns exemplos práticos quer dizer, o direito não adianta, a gente não tem como fugir dele, ele permeia a nossa vida toda, em todos os sentidos. Se você vai ao posto de saúde, você é um usuário do direito e também tem que saber quais são os seus deveres junto a esse direito, né? E o livro eu achei muito, muito legal porque ele traz toda uma questão não apenas preparada para te dar o bom suporte teórico, prático, mas também, que negócio é esse de fazer mapa mental? Tá aqui, tá na capa do livro, mapas mentais. O que são esses mapas mentais? Como é que você desenvolveu essa técnica para passar para as pessoas a melhor forma delas se concentrarem e memorizarem? Essa técnica ela já existe, né? Mapas mentais nada mais é do que são ilustrações que acabam jogando algumas palavrinhas ali para solidificar maior o entendimento.
Eu vejo isso na prática como diferentes pessoas, elas compreendem numa leitura, num áudio e muitas vezes na visualização de algo. Então, como chegar em todo profissional, como chegar em todo aluno? Os mapas mentais é uma forte ferramenta para que isso aconteça. Então tá lá, a gente está falando, por exemplo, da desconcentração e da descentralização da organização administrativa. Lá está um desenho. A gente está falando de atributos do poder administrativo. Lá vai estar um desenho. Então, todos os temas que a gente fala sempre vai ter alguns desenhos referente à matéria para que a pessoa, ao ler, porque às vezes a leitura do direito, convenhamos, Elis, ali é maçante, dependendo do tempo que a pessoa tem, fica a ler. Às vezes aquele desenho que é um gráfico com palavras que vão solidificar, vão armazenar, né, vão compreender melhor tudo aquilo que a gente estava falando. Eu sei porque eu também sou concurseiro, fui concurseiro como você, e toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Tem até aquelas canções, hoje em dia tem até concurseiro que vai para musiquinha. Eu tenho a minha esposa e ela estava tendo aula, ela é profissional de educação física. E dá resultado, tá? Dá, O negócio não. da musiquinha. Aí ela falando, eu digo, olha, quem sabe amanhã eu faço uma musiquinha, é só ter mais coragem. Vou pegar até, eu sei que tem alguns cantores aqui na Câmara de Vereadores, vou fazer junto com eles uma paródia para que dê certo, porque eu vejo que ela gravou muito com música. Então, seja com música, seja com leitura, seja com áudio, seja com mapas mentais. Seja né? com algum desenho gráfico que você Consiga visualize. Visualizar, né? Então, tudo isso a gente consegue deixar melhor, né? Alcança todo tipo de público para entender melhor aquela matéria. Então, foi um diferencial que a gente tem no livro, acaba sendo uma coisa, não é porque tem ilustração que não fica algo sério, continua sendo algo sério, mas com uma abrangência maior para todo tipo de público, né? E, gente, quando a gente fala de figurinha, não é uma figurinha, por exemplo, tem, né, tabelinhas e tem os exercícios, tem uma série de coisas aqui e agora sim, voltando, né, à questão das atualizações que o livro traz. Recentemente foi editada, né, uma nova lei de licitações e contratos e também houve alterações na lei de improbidade administrativa. O livro já está atualizado quanto a isso. Aí eu quero saber o seguinte, ó. Agora vamos já entrar num assunto mais chatinho, digamos assim, mas necessário. No livro As Atualizações da Lei de Licitações e Contratos, na tua opinião, qual ou quais as principais mudanças da legislação que estava em vigor até bem pouco tempo para essa nova? Muito bem. Eu fiz um curso, né, quando a lei de licitação mudou. Aliás, eu fiz vários cursos, né? Teve um Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Ela entrou em vigor em 2021, mas ela ficou 2 anos para entrar em vigor, né? Teve essa lacuna do tempo aqui para que a administração pudesse se aperfeiçoar e entrar, né, com a nova lei. Então entrou agora, para valer mesmo, entrou agora, né? E a Câmara de Vereadores também está bem atualizada, já fez o seu próprio decreto, está regulamentada com a nova lei de licitações, né? A gente ajudou a elaborar isso, mas eu vejo que veio para melhorar. A lei de licitações, ela tem um pouco de críticas e sempre vai ter, porque a gente sabe que o Brasil é extenso, o Brasil é grande. E a própria lei de licitações, ela funciona tanto para um poder executivo de 1 milhão de pessoas, como funciona para uma Câmara de Vereadores cujo município tem 5 mil pessoas. Olha a discrepância que é. Uma própria lei, uma lei, porque ela funciona para vários poderes. Então, o Poder Executivo tem que licitar, o Poder Legislativo tem que licitar, o Poder Judiciário tem que licitar. Então, naquele Poder Executivo daquele município de 1 milhão de habitantes, a lei é a mesma. Para aquele município cujo o número de habitantes são 5 mil e para uma Câmara de Vereadores. Olha só como a lei ela não vai conseguir preencher todas as necessidades, seja de um, seja para outro. Então, um dos benefícios que essa lei trouxe é a possibilidade de fazer certas regulamentações. Eu encaixo de acordo com a tua realidade, eu encaixo de acordo com aquela realidade.
ela conseguiu trazer, pelo menos nesse panorama inicial, né, uma possibilidade de certas coisas, não pode se regulamentar tudo. Existe aquela base da base do direito que é imutável para qualquer tipo de licitação. Perfeito. Porém, determinadas exigências, às vezes assim, toda uma documentação que você tem que gerar até fazer aquela licitação, às vezes quando você tem um município menor ou um local que não tenha tantos... não tem um orçamento tão grande assim, pode ser adequado, né? Ela veio, em sua perspectiva geral, ela melhorou, né? Lógico que quando a lei antiga, ela durou 30 anos, né? 30 anos. Então, quer dizer, lógico, teve algumas poucas modificações, mas ela durou 30 anos. Quando veio essa nova lei, todo mundo esperava sair um Fusquinha, vai entrar uma Ferrari. Não entrou a Ferrari, entrou o New Bilton. Um vidrinho elétrico, uma direção elétrica, deu uma melhorada no Fusquinha. Não veio a Ferrari, mas deixou o Fusquinha para trás, deu um carrinho um pouquinho melhor, né? Essa ilustração foi de uns cursos que a gente fez, nunca vem a contento, geral, mas veio para dar uma forte melhorada assim. E é lógico que toda administração ainda está em nível de adaptação. A gente tem muito o que aprender. Até na própria lei antiga a gente aprendia diariamente, né? São julgados diferentes, são situações diferentes. Agora eu fico imaginando a dificuldade para os operadores do direito, como, por exemplo, assim, tanto para os advogados quanto para os juízes, né, e seus auxiliares e tal, de pegar essa nova lei e aplicá-la no caso concreto. Deve ter que estudar de novo, tudo de novo, né? De novo, do zero e com aquele receio de errar, né? Porque ainda bem que daí a gente já faz dois fatores aí, né? Tanto, aí já vem também a nova lei de licitações, e porque a lei de licitações já era uma das coisas mais cobradas dentro do direito administrativo. Se ela já era mais cobrada dentro do direito administrativo, imagina agora com a mudança da lei. Se teve essa mudança, essa alteração legislativa, agora mesmo que não cai despenca em provas, né? Tanto despenca em provas como vai ser uma vitrine de muitas administrações se já está aplicando corretamente, né? Então, tem várias modalidades, tem modalidades diferentes, tem modalidade de licitação que caiu, tem modalidade nova que chegou, tudo isso para melhorar, para avançar, porque o direito administrativo, conforme todos os direitos, tem que avançar, né? Tem que agir de acordo com a evolução da sociedade, o direito tem que acompanhar. E falando agora em avanço, né? Um avanço muito grande, trazido inclusive por uma pesquisa tua, desenvolvida aqui também, dentro da Casa Legislativa, né? Com a experiência tua aqui, é a licitação sustentável. Também já está contemplada aqui, um pedacinho aqui dentro do livro? É claro que tem. Quando a gente fala da nova lei de licitações, não tem como deixar de falar da licitação sustentável. A licitação sustentável, ela não é uma discricionariedade, não é uma escolha, ela é uma obrigatoriedade. Fazendo um link, como você falou, dos princípios lá atrás, como os princípios são obrigados, era interessante que já tivesse, né, nas aulas iniciais, só na nova lei de licitações, o artigo 5º, se eu não me engano, traz 22 princípios. Então, a importância de ter o princípio, como a gente falou, né, no bloco anterior, a importância da aplicação da lei. Entre eles, a licitação sustentável. A sustentabilidade, que tem seu viés econômico, social e também do meio ambiente, tem que estar junto para a gente poder comprar, né, poder comprar de forma sustentável. E é lógico que a nova lei de licitações não ia deixar isso de fora, que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Que coisa boa. E agora falando ainda a gente ainda tem um tempinho ainda nesse bloco. Eu queria saber das mudanças, as alterações que houve na lei de improbidade administrativa. Por quê? A gente está em ano de eleição, né? Eleição municipal. E essa é uma lei que praticamente todo gestor e também aqueles candidatos a vereador e tal tem que conhecer bem para saber o que podem e o que não podem tanto fazer quanto fiscalizar, né? Isso.
A lei de improbidade administrativa, ela vem com penalidades severas, né? A lei de improbidade administrativa, de fato, o gestor, o servidor, né? E até um particular também pode ser punido na improbidade administrativa quando participa de algum ato desonesto, né, dentro da administração pública. O particular também pode ser punido por improbidade administrativa. E elas são bem severas. Elas vão desde multa à perda da função pública, né? E uma das principais mudanças que teve é o elemento subjetivo da lei de improbidade. O elemento subjetivo hoje exigido para que uma pessoa possa ser penalizada é o dolo. Quando a gente fala de dolo, é a intenção. A gente está falando de dolo. Quando a pessoa que vai fazer algum ato, ela teve a intenção de fraudar, ela teve a intenção de fazer aquele algo desonesto, aí sim ela pode ser punida. Na outra lei bastava a culpa, algum descuido, alguma imprudência, negligência ou imperícia, aquele descuido, a pessoa poderia ser punida. Hoje se exige o dolo, ou seja, vai receber críticas, né, para muitos, para outros operadores do direito e outros juristas recebeu elogios. Eu entendo como um avanço. Tá? Mas assim, eu concordo contigo na questão do cidadão comum, aquele que foi envolvido por alguma coisa com a administração e tal, e que participou sem realmente ter o conhecimento, mas não era uma necessidade ou não é uma necessidade da pessoa, do gestor, do executor ou do fiscalizador saber ter essa consciência do que é o correto e o que não é. Ele pode alegar, não, eu não sabia? Aí que tá. Eu acho que muito pertinente a tua pergunta, né? De fato, ele tem que saber. Mas aí a gente vai ter que fazer melhores investigações para ver se esse não saber ocultou alguma coisa, fraudou alguma coisa. Porque pode incorrer em erro. Convenhamos, somos todos humanos. Eu estou trabalhando com a boa-fé aqui, tá? Então, a gente falou da lei de licitações agora há pouco, lembra? Tem muita mudança, verdade. Trabalhando na boa-fé, pode ocorrer erros. Pode ocorrer erros. Se esse erro acontecer, não estou dizendo que a pessoa tem que passar um paninho na cabeça, tá tudo certo, não. Ela tem que ser punida de alguma forma. Mas talvez não condenar ela como uma pessoa improba, porque houve um erro, não houve um dolo. Não estou dizendo que a pessoa não possa ser punida. Vai ressarcir aqui, vai em outras esferas, tanto civil, criminal, administrativa, mas apontar como uma pessoa improba, no caso de algum erro, talvez seja severo demais. Eu entendo que tenha muito gestor de má-fé que pode... Melhorou no teu entendimento, então, as graduações, né? Exatamente. Eu digo assim que, na verdade, a má-fé pode se aproveitar de muita coisa. Por isso tem que ser melhor investigado. Jogando na boa-fé, a pessoa que tem que ser condenada é aquela desonesta. A pessoa que ocorreu em algum erro, ela tem que ser punida na proporção dela. Não pode ser caracterizada como alguém desonesto, no caso, né? É sobre esse viés, Eu falo porque eu sou servidor. Posso errar? Pode. Podemos errar? Sim. Será que era justo a gente pagar por uma coisa que a gente não quis errar? A gente vai pagar na medida que a gente errou, mas não caracterizar como a gente foi desonesto. É nessa percepção. Às vezes a própria rotina não te deixa parar e, de repente, refletir se aquele é o caminho certo, se não é o caminho certo. Às vezes é tanto a fazer do dia a dia muito rápido que você acaba incorrendo em algum erro, mesmo sem querer. Ainda é uma lei nova, quem sabe outras mudanças acontecerão e vai ter que ver como é que vai ser aplicado isso, né? Por isso que precisa conhecer. É verdade. A gente precisa fazer mais um pequeno intervalo. Na volta a gente fala mais um pouquinho para quem quiser conhecer e quem quiser realmente fazer do direito administrativo mais uma ferramenta e boa ferramenta para se trabalhar e para se ter um país melhor. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook.
Siga o perfil no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Thales Guedin Júnior, autor do livro Direito Administrativo, que, acabou de sair, tá bonito, hein? Editora Hábitos. Como é que foi para você produzir esse livro? Foi muito tempo de pesquisa? Eu acho que foi rápido, né? Porque do outro livro para cá foi 1 ano e pouco só. Isso, deu mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano, a produção desse livro, né? Descansei mais ou menos uns 6 meses do outro livro e aí começamos a produzir esse. Conforme a gente já tinha falado, essa produção foi um reflexo do desafio que eu tive que dar aula. Quando a gente teve que dar aula, fui lá, dei uma palestra, gostei, mas aí fui convidado para dar aula. Relutei no primeiro convite, aí surgiram o segundo, o terceiro convite, eu digo, vou aceitar esse desafio. Eu vi que eu tinha que falar para os alunos durante 1 ano. Quando a gente tem que falar durante 1 ano, a gente tem que estar melhor preparado. Eu também não ia lá para enrolar, né? Nessa preparação, a gente acabou formando um material e quando a gente viu, a gente já estava com um material bem denso, porque eu tinha que explicar isso para eles. Eu não vou escapar de nenhuma matéria do direito administrativo na faculdade, né? E quando a gente foi ver, a gente diagramou, né? Eu tentei enxugar da maior forma possível para tentar ser o mais barato possível também, sabe? Tinha dado no começo 1.200 páginas, a editora veio com uma proposta, né? Vamos tentar dar uma diminuída, diminuímos um pouquinho a letra, diminuímos um pouquinho o espaço, não prejudicando a leitura, no caso, que é o mais importante, né? Ele está muito bom, muito né? bom. A letra... E a gente conseguiu enxugar um pouco o número de páginas, ela fechou em mais ou menos 800 páginas, e nisso ficou boa leitura e bom preço, né? Para que seja acessível. Eu sempre tive, além do desafio de dar aula, eu faço especial, não é para ganhar dinheiro, nunca foi para ganhar dinheiro. Isso foi para que chegasse ao conhecimento daquele aluno, principalmente os mais carentes. E os livros hoje, nessa matéria aí, ainda mais dessa grossura, vai girar na faixa de R$250 por aí. Então, eu já fiz um preço bem menor, tentei negociar de todas as formas possíveis com a editora. Para ser acessível, até porque você tem muito aluno, muita gente que está acabando a faculdade de Direito agora e quer fazer a prova da OAB, né, já ainda não tem a sua vida profissional bem formada, né? Elis, tu já foi estudante? Na época, estudante, para a gente comer um lanche era difícil, Elis. Então, hoje, eu estou passando isso novamente por um outro lado e vejo a situação de cada um. Uns com mais condições, outros com menos condições. Como fazer para ajudar? Né? Não é só o fato de ter aceitado o desafio, é como fazer para ajudar o próximo. Isso foi uma maneira de ajudar o próximo, né? Você falava ali, não fiz para ganhar dinheiro, não faço para ganhar dinheiro. Mas a maior parte dos livros as pessoas não fazem para ganhar dinheiro. Pelo menos não o autor. Não o autor. A gente sabe a dificuldade, a gente desembolsa para fazer isso, não só tempo. A gente desembolsa uma boa quantia financeira para justamente sair. Então, eu disse para eles, olha, é mais barato, muitas das vezes, conseguir esse livro a preço de custo do que imprimir, ainda dou de graça para eles uma apostila de forma online, né, que eu mesmo fiz, mas às vezes é mais barato comprar o livro do que imprimir todas essas páginas aí. E aí vocês vão ter um material consolidado, agrupado, que sabe como é que é? Quando a gente imprime folhas soltas assim, usa hoje e joga fora amanhã. Quando está no livro, está condensado, a gente acaba guardando, a gente acaba lendo, relendo e praticando toda a leitura e os exercícios, no caso, né? A editora Hábitos já foi uma parceira nossa, ela é lá de Florianópolis, e já foi a editora do meu primeiro livro e acaba sendo editora de muitos advogados aqui de Itajaí, né? Então, eu tive que negociar com eles, ele me chamou de chorão e foi até a gente chegar num precinho bom aí. Mas está muito bonito e está confortável a leitura, porque ela tem uma página que ela é fosca, então isso aí te dá um conforto visual
na leitura. Foi interessante falar isso, que é o seguinte, bem confortável para ler. Eu tive que quase não refazer o livro, mas refazer os gráficos, porque a gente sempre vai aprendendo, né, Liz? Eu fiz os gráficos que eu tinha, que são os mapas mentais, e quando a gente vê na internet, são tudo coloridos. Quando eu fui fazer um livro colorido... Imagina fazer colorido. O livro saiu triplo do preço. Fica inviável. O triplo do preço. Então, um livro hoje desse aí, se eu não me engano, está saindo na faixa de R$149 na editora, né? Ele ia sair por R$400. Eu digo, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Vamos mudar todos os gráficos, vamos fazer de forma tudo preto e branco, sem perder... E dá para fazer, ó, por exemplo... Ó, sem perder a leitura, esse sem aqui, perder... Ó. Deixa eu, né? Não sei se tu consegue. Isso aí são o quê, ó? Mostrar são aqui, ó. AMPs 4Rs, que são a forma de provimento da administração pública, né? Então, quer dizer, a pessoa lê o que significa os provimentos e acaba pegando um macetezinho ali para tentar não esquecer numa hora da prova. O LIMP, por exemplo. O LIMP, até hoje, eu também tenho uma página de direito administrativo e está no livro também o LIMP. O LIMP, até hoje, a gente não esquece. Porque é uma coisa que gravou tanto que a gente acaba sempre lembrando, né? Eu me lembro da minha época de concurseira, era a primeira coisa que tinha em direito administrativo, vinha o professor falar, e olha que eu fiz alguns cursinhos. No mestrado a gente aprendeu o LIMP, na administração pública a gente não larga o LIMP, e numa reunião, num debate, seja na frente do juiz, seja para fazer um parecer, está sempre ali os princípios, o LIMP. Então são macetezinhos que a gente pega tanto na hora do concurso quanto na vida prática. Tá, e agora sim, a gente quer que todo mundo tenha acesso, exatamente porque o conteúdo ele é muito bom, ele é muito compilado, a leitura é confortável e além de tudo isso é necessário. É necessário porque conforme a gente até falou já no primeiro bloco, no segundo bloco, direito administrativo não é uma coisa assim, não, só se eu for trabalhar na prefeitura eu tenho que saber, ou só se eu for trabalhar na administração pública em algum órgão é que eu tenho que saber. Não, gente, você tem que saber mesmo, o cidadão comum tem que saber. Dentro das várias matérias do direito administrativo, se a gente for pegar uma obra de direito administrativo, muitos vão dividir em 10 matérias, muitos vão dividir em 8 matérias, muitos vão dividir em 12 matérias, a gente acaba dividindo o direito administrativo em 16 matérias, para ficar bem explicado cada tema. Um desses temas é o serviço público. Então, como a gente tem o serviço público, todo cidadão tem acesso ao serviço público. Ele vai numa creche, ele vai numa escola, ele vai num hospital, ele vai num postinho, ele vai numa rua, tudo isso vai numa prefeitura, ele acaba aqui dentro, tudo isso são serviços públicos. Ele sabendo do serviço público, ele pode exigir, ele pode criticar e também pode elogiar, pode dar sugestão, pode fazer melhoria, quem sabe amanhã não está aqui dentro também, né? Então, quando a pessoa tem... É importante saber. Quando a pessoa tem acesso ao serviço público, e eu aposto que muita gente que está vendo a gente tem acesso ao serviço público, mas tem que saber exigir, tem que saber a base, tem que saber como funciona. Tu sabendo como funciona e como chegar no serviço público você pode de maneira cobrar correta, de uma forma muito melhor e muito mais eficiente. E convenhamos, tu cobrando de uma forma muito melhor e mais eficiente, felizmente ou infelizmente, tu acaba sendo melhor escutado. Porque a partir do momento que tu chega fundamentando, a pessoa vai te ouvir melhor, a pessoa vai saber que tu entende. E não é qualquer justificativa que tu leva para casa. A partir do momento que tu está fundamentado, a partir do momento que tu compreende como funciona, tu não vai com qualquer justificativa para casa. Ou tu volta com aquele resolvido, ou tu volta com uma fundamentação muito bem colocada para te voltar satisfeito, que senão a briga continua. Mas exatamente o que a gente estava dizendo, não é apenas, mas assim, ó, se você é concurseiro, se você quer boas condições para passar na prova da OAB, não tem escapatória. Se quiser ser um bom cidadão lá fora para cobrar, exigir dos nossos gestores, tem que entender de direito administrativo. Família, amanhã um filho que precisava de creche, amanhã um ente teu que precisava de uma boa saúde, tudo isso está dentro do direito administrativo. É importante que saiba tanto aqueles concurseiros, né, tanto aqueles operadores do direito da área administrativa, bem como aquele cidadão que quer ser um melhor fiscal, tanto para si quanto para a sua família, é importante que tenha um bom fundamento, uma boa base do direito administrativo. Eu costumo dizer para os meus alunos, vocês estão vivendo o direito administrativo, vocês
vão passar pelo direito administrativo e da melhor forma eu tento trazer essa paixão que eu tenho para todos que tentam me ouvir. E assim, eu estou encantada com o livro, esse aqui é meu, que eu ganhei do Thales. Mas se você quiser ter uma boa formação, eu sugiro que entre no site da Editora Hábitos. São 2 lugares de venda, né? Tem na Editora Hábitos, né? Que é justamente www.editorahabitos.com.br, e na Amazon, né? A Amazon é conhecida por todo mundo, né? www.amazon.com, e lá vai estar o livro já à disposição. Aqui, ó, mostrando de novo, né? Direito Administrativo, do Thales Guedin Júnior, esse meu colega e multifacetário, né? Assim, entende de várias áreas do direito e não para nunca de estudar. Não dá. Operador de direito, se escolheu fazer direito, tu vai ficar mais incomodado não estudando do que estudando, sem dúvida. Um professor de doutorado falou para mim, existem questões que são complexas, existem questões que são trabalhosas, né? Quando tu para de estudar, e tem matériazinha que às vezes é pequenininha, vai lidar com matéria complexa. Tu continuar estudando é trabalhoso, mas não é difícil, não é complexo, é trabalhoso. Continua estudando que é o caminho. É isso aí, Thales. Olha, nosso tempo estourou, mas assim, ó, te agradeço demais, novamente, né, o teu trabalho, compartilhar com a gente aqui o teu conhecimento, porque esse é compartilhar conhecimento. Obrigada por vir aqui e nos trazer esse conhecimento bonito. Obrigado, Elis. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quando a gente lançou a obra, tu já veio com um brilho nos olhos ao meu encontro e eu fico plenamente satisfeito. Fui sempre muito bem recebido, tu é uma excelente servidora aqui da casa, imagina, né? Como mesmo. Todos aqui que estão nossos ao redor. E, por favor, sempre que precisar eu vou estar à disposição. Com certeza. Você disse que eu fui com brilho nos olhos, é porque é muito bom a gente saber que tem um colega nosso, né, assim como tantos outros aqui na casa, que são pessoas esforçadas, que são pessoas realmente comprometidas com um bom serviço público para bem servir o cidadão. E para finalizar, não vou estender muito, como eu tinha falado antes, a gente não faz por dinheiro, e todo o elogio que veio, eu gosto de crítica, tá? Então amanhã depois tu lê, poder melhorar isso, Tem vários colegas que eu já falei isso, e falo de coração mesmo, eu gosto de crítica construtiva, mas todo o elogio que a gente recebe, em benefício da Câmara de Vereadores, eu levo para o coração mesmo. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Thales. viu? Muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, que a gente continua crescendo. Já estamos rumo a ser a TV Legislativa com o maior número de seguidores. Eu quero você também. Compartilhe as nossas publicações e faça sempre a boa informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.